Olá, muito boa noite a todos os amigos do Mosaico. Hoje é quarta-feira, 18 de TV de 5.780. No programa de hoje você vai rever matérias sobre a peça Baixa Terapia em São Paulo, entrevista com o rabino Newton Bonder, histórias do Moré Nelson e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico na TV. Durante todo o ano de 2019, a peça Baixa Terapia esteve em cartaz aqui em São Paulo. Nossa querida repórter Laís conversou com o ator Bruno Fagundes e a atriz Ilana Kaplan, que fazem parte do elenco. Olha só que legal essa matéria. Pode rodar. Hoje o Mosaico está no Teatro Tuca, em São Paulo, para assistir ao espetáculo Baixa Terapia. A comédia no divã conta com um elenco de peso, entre eles Antônio Fagundes, Bruno Fagundes e Ilana Kaplan, vencedora do Prêmio Shell de Melhor Atriz pela sua personagem nesse espetáculo. Vamos conferir? E a história são 3 casais que vão numa terapia de casal e eles chegam para essa terapia e a terapeuta não está. Então imagina a quantidade de absurdo que acontece na peça. Você gostaria, Andréia, que ele ficasse mais tempo em casa? Não! Como que foi para você construir a Andréia? Eu sempre brinco que eu tive uma depressão pré-parto. Porque a gente ensaiava e eu ficava, gente, ela não fala muita coisa. E eu ficava angustiada com aquilo, assim. E aí a gente foi ensaiando e eu acabei criando coisas para essa personagem. Aí eu consegui encontrar ela, né? As pessoas sempre falam no final que se divertiram muito, porque é uma personagem que na maior parte do tempo vai se transformando e vai ficando engraçada. Você não tem que julgar nada! Nós acabamos de conhecer a moça! Sim, acho que a peça é muito relacionável porque fala sobre nós, fala sobre a relação interpessoal, fala sobre relação de casal. Então é muito fácil de se relacionar com a peça. A gente percebe que elas se identificam através da risada, porque a gente percebe que o público embarca muito. E também através do bate-papo que a gente faz no final. As pessoas sempre se posicionam falando, já conheço alguém que passou por isso ou já passei por isso pessoalmente. E você acha que ainda tem um preconceito em relação à comédia? Eu acho que isso não é uma coisa brasileira. Eu acho que isso é uma coisa universal e vem desde a Grécia, na verdade, assim, que historicamente a comédia ela é do gosto popular, ela lota mais salas, ela chega mais rápido. Eu sou advogada e desde já eu aviso que nem por um decreto-lei eu digo a minha idade. Sou Ariel, sou contador, tenho 57 anos e nós estudamos na mesma classe. Mas aí, por uma questão erudita, eu acho, as pessoas acham que os outros gêneros são mais premiáveis, assim. Então, ter ganhado esse prêmio foi uma coisa muito importante, assim. Eu fiquei muito feliz, me senti muito gratificada. Inclusive, eu homenageei, falei que o prêmio era compartilhado com os meus colegas de comédia. Então, na verdade, a busca é mais por um teatro que investigue do que só um teatro que divirta. Se você pudesse dar um conselho para a Andréia, qual conselho você daria? Eu acho que ela já estava num lugar certo, ela estava numa terapia, não nessa, porque essa não é a ideal, não é? Não, eu acho que eu daria um conselho para ela fazer coisas com mais pessoas, para ela se abrir, para ela conversar e dividir coisas, porque eu acho que conversando a gente sempre encontra um caminho. Não vou dar spoiler, vocês têm que vir ao teatro, porque se eu falar, eu entrego o espetáculo. Como é que você faz uma pergunta dessas? O que você quer que eu pergunte? Qual é o signo dela? Bom, então eu, Bruno Fagundes e minha amada colega de cena, estamos aqui para convidar vocês para assistirem Baixa Terapia. Não percam. No Tuca, de sexta a domingo, sexta às 9h30, sábado às 8 e domingo às 6. Vem assistir a gente, vem. Na Rua Monte Alegre. Nós abordamos diversos assuntos e curiosidades no nosso quadro Você Sabia? Hoje vamos revisitar a seleção especial de documentários feita pela nossa equipe. Vamos dar uma olhada.
Você aí de casa sabia que existem muitos documentários com temáticas que permeiam o judaísmo? Sejam eles biografias de figuras importantes ou bastidores de um musical de sucesso, as narrativas não ficcionais trazem histórias emocionantes. É por isso que hoje, aqui no Mosaico, vamos listar alguns documentários que fizeram parte da programação do Festival de Cinema Judaico e que você não pode deixar de conferir. Golda em Cena traz uma peça de grande sucesso na Broadway, agora em filme. Dirigido por Scott Schwartz, o documentário já ganhou diversos prêmios de júri popular nos Estados Unidos. Toda a vida de Golda Meir, de criança na Rússia, a quarta primeira-ministra de Israel, é transformada em um evento cinematográfico, graças também ao trabalho da atriz Tova Feldush. Na Broadway, tornou-se o mais antigo show de uma única mulher. O museu, dirigido por Han Tal, traz um olhar peculiar sobre os bastidores do Museu de Israel em Jerusalém. Não é um filme sobre o museu em si ou sobre sua coleção de objetos. É sobre a essência do local. Muito mais do que um espaço para se contar histórias, ali muitas outras são criadas. Dirigido por Max Likowitz, o violinista O Milagre dos Milagres traz a origem por trás de um dos musicais mais amados da Broadway, O Violinista no Telhado. O filme mostra suas raízes criativas no início dos anos 60 em Nova York. Entrevistas com os criadores da peça e cenas de grandes produções mundiais estão presentes no documentário que levou o prêmio do público no Festival de Cinema Judaico de Toronto deste ano. No documentário Você Só Morre Duas Vezes, o cineasta Yair Lev desvende o mistério sobre a identidade de seu avô, roubada durante a Segunda Guerra Mundial. Sua caminhada o leva à Áustria. Lá, ele expõe a verdadeira história do homem que fingiu ser quem não era. A obra ganhou prêmios de melhor documentário em festivais importantes mundo afora. Após 8 anos da morte de Avron Sutzkever, sua história é contada no documentário Black Honey. O maior poeta Yiddish dos tempos modernos salvou manuscritos judaicos dos nazistas, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e foi testemunha nos julgamentos de Nuremberg. Em 1947, emigrou para Israel, onde liderou a cultura Yiddish. Este filme é parte de um projeto super especial dedicado aos poetas judeus. E por fim, o documentário brasileiro Alma e Moral, de Silvio Tendler, reflete sobre os conceitos de corpo e alma baseado no livro do rabino Newton Bonder. O filme traz entrevistas com personagens transgressores do nosso tempo, tudo isso entremeado por coreografias da cia de dança Débora Coker. Transgredir é um processo. Viu só quantos documentários interessantes? Agora chegou a sua vez de ir ao cinema ou entrar na internet e assistir a estes e muitos outros. Boa diversão! E para dar continuidade ao tema, em agosto, o Mosaico conversou com o rabino Newton Bonder, autor do livro que inspirou o documentário Alma e Moral. Essa conversa você confere depois dos comerciais. A gente volta num instante. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança.
Há um olhar que sabe discernir o certo e o errado. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito. Amigos do Mosaico, é um enorme prazer ter hoje aqui na nossa pracinha o Rabino Newton Bonder, que, se vocês lembram, lançou o livro Alma e Moral em 1998, que 10 anos depois foi transformada numa peça de teatro de muito sucesso. Rabino, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado para vocês e muito honrado de estar nesse programa aqui, que tem um valor histórico para a comunidade, para todos, né? Rabino, nós estamos às vésperas do lançamento do filme Alma e Moral. Eu assisti a peça, que é uma peça que mexe, quer dizer, o texto todo mexe com a gente, com as coisas que a gente acredita. Como foi escrever o livro primeiro? O livro é um livro mais filosófico, né? É um livro que, quando ele é escrito em 98, ele é um livro bastante ousado. Para 98, eu mesmo escolhendo de caramba, coragem que eu tive de escrever esse livro. Mas ele nasce assim, de um desejo de provocar, não é provocar, digamos assim, gratuitamente. É para trazer uma outra dimensão para muita gente, às vezes, da comunidade judaica e de outras comunidades. Ele é um livro, acho que tem um valor universal, de perceber que esse espaço da tradição, da espiritualidade mesmo, ele é um espaço muito mais rico e muito mais complexo do que simplesmente o obedecimento de ordens, a preservação do passado. E esse seria o meu interesse com o livro. É interessante você falar no cumprimento de ordens, porque o livro e agora, claramente, o filme, fala justamente da necessidade de sair um pouco do que está ordenado e dar um passo adiante, muitas vezes inesperado. Não é o sair do ordenado, de novo, gratuitamente, como um ato de rebeldia, que às vezes a gente tem, juventude, as pessoas abandonam a tradição como uma rebeldia. Aqui é algo muito interno da própria tradição. A própria tradição, ela tem porosidade e ela demanda transformação. A velocidade dessa transformação, obviamente, é uma discussão entre os vários movimentos religiosos. Alguns são mais lentos, outros são mais ousadinhos, mais apressados. Sim. Né? Mas a tradição, ela contempla esse movimento. Ela é a nossa própria lei na tradição judaica, que se chama Halachá, que fala de movimento, a caminhada. Não é algo estático, é algo que caminha. Então, assim, esse lugar de rompimento é intrínseco e não de rebeldia externa à tradição. Quando a gente fala de rebeldia externa à tradição, me lembra Abrão. Abrão está lá no começo da nossa história como judeus, como supostamente o primeiro monoteísta da história. Ele, de certa forma, é um transgressor. Exatamente. É esse lado da transgressão que eu quero apresentar. Não é a transgressão, obviamente, isso não é Não é parar atravessar o sinal vermelho. Não é fazer mal ao outro, não é transgredir ao outro. É transgredir a si mesmo, a um certo padrão estabelecido para você, que em dado momento você percebe como algo que te apequena, algo que faz você ficar num lugar estreito. Abraão olha a realidade dele e ele, inspirado por Deus, ele diz, não, eu vou sair daqui. Sair daqui não é só geograficamente, Sim. É sair da cultura do meu pai, sair da realidade que eu estou envolvido, inspirado por Deus profeticamente em busca de um mundo melhor, maior do que esse mundo estreito onde eu vivo. Ao transformar o livro em filme, você, eu imagino, deve ter sido muito consultado. Foi fácil fazer essa passagem do texto para o visual? Muito difícil, né? No primeiro estágio, que foi o estágio para a peça, a Clarice Nisquier, obviamente, foi uma parceira absurdamente maravilhosa. Não só porque ela fez a adaptação, a gente trabalhou muito junto, mas tem o brilhantismo dela e o brilhantismo dela como atriz, que é incontestável. Mas foi difícil para ela e para mim também. A questão da nudez, certos aspectos ali que foram muito ousados na peça e que foram trabalhados ali. E foi difícil conceber um texto denso e filosófico para um teatro e um cenário. A transformação em filme, para mim, foi mais difícil ainda.
não só pelo sucesso que já tinha o livro e a peça, que demandavam algo de qualidade, mas a ideia era transformar aquilo em algo que fosse diferente. A gente pensou em fazer uma filmagem da peça, teve vários interessados em fazer a filmagem da peça. Mas eu achei que para a tela deveria ter não só uma repetição do que foi no teatro, e veio esse desafio da tela, que eu não conheço. Obviamente o Silvio Tendler, que foi o diretor, ajudou muito nesse processo também. Mas o mais importante para mim foi essa transição de áreas, porque o livro é filosófico, teológico. Na peça ele ganha uma característica mais, que já estava presente no livro, mas ele é enfatizado, o aspecto mais psicológico, interno, pessoal. E no filme ganha uma dimensão política. O filme é um filme político. Não político com ideias políticas, não, imagina, não tenho nada a ver com isso, nem sei nada sobre essa área. Mas quando você entrevista pessoas, sim, quando você fala, e o filme é sobre isso, sobre pessoas que estão na fronteira, negociando com a civilização, com a comunidade, né, com a espécie humana, novos espaços mais amplos. Então isso está na questão de gênero, na questão política, na questão das artes, da ciência. Então o filme ganhou isso, é político. Olha, como vocês podem ver, além de super-heróis e perseguição de automóveis, existe alguma coisa inteligente para ser vista no cinema. Nós vamos colocar aqui embaixo, depois no letreiro, aonde o filme vai passar, onde é a estreia, e eu espero que vocês deem uma oportunidade para o Rabino Newton Bonder, agora quase screenwriter de um filme. Rabino, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês novamente. E eu espero que a gente possa conversar com uma frequência maior do que nós estamos tendo. Vou adorar também. Mosaico volta já já. Nossas famílias, vindas da Europa e do Oriente Médio, só se transformaram numa comunidade quando inauguraram a Hevra Kadisha e seu primeiro cemitério, o da Vila Mariana. Com isso, veio a certeza de que poderíamos viver aqui como judeus e dar continuidade às nossas tradições. Quase 100 anos depois, o trabalho de perpetuar nossas memórias continua. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Todo mês, você já sabe, nosso querido Morenelson conta histórias aqui em nosso programa. E hoje vamos relembrar uma situação curiosa que o Moré passou em uma de suas muitas viagens a Israel. Então senta que lá vem história. Oi, já ouviram essa expressão, meus doces 15 anos? Cada um pensa o que quiser. Novamente fui para Israel, convidado a celebrar uma cerimônia de Bar Mitzvah, do Kotel, e agora nós temos um voo direto, São Paulo, Tel Aviv. Sentei-me num banco, curiosamente, do meu lado não sentou ninguém, e no terceiro banco, uma mocinha muito simpática, muito agradável. E começa a viagem, e ela disse, eu estou muito ansiosa, é a primeira vez que eu viajo. Falei, primeira vez que você viaja de avião? Não, de avião já viajei com meus pais, mas sozinha nunca. E para Israel, eu estou muito agitada, muito ansiosa. Não tem problema, daqui a pouco vão servir o jantar, toma um copo de vinho, passa, melhora. Eu não posso tomar vinho. Ah, você não pode. Algum problema? Sim, eu não tenho 18 anos. Não me parecia tão jovem assim, mas era jovem. Quantos anos você tem? 15. 15 anos? Está indo para Israel sozinha? Sim. Em algum programa especial? Não, vou encontrar meu amor. Como? Meu amor, meu namorado. Mas teu namorado mora em Israel? Não, ele morava no Brasil. Aí a família resolveu que quer morar em Israel, estão treinando, estão testando, e ele já está aqui há 4 meses e eu não aguento saudades. E nem ele. Então eu vou me encontrar com ele. Mas você vai sozinha? Sim.
Estou aqui sozinha. E lá, como você fica? Vou para a casa dele. Sei. E teus pais falaram? Meus pais falaram, se é isso que eu quero, faça. Tá bom. E o que você pretende fazer em Israel? Vou ficar um mês inteiro. Tem coisa interessante para visitar lá? Tem muita coisa, você não leu nada sobre isso? Não. Então, explique algumas coisas, o que tem, o que faz. E tua família já foi para Israel? Conhece Israel? Minha mãe já foi várias vezes, tanto é que eu chamo ela de Ima. Meu pai chama de pai, minha mãe chama de Ima. Porque ela foi para Israel e ela me incentivou. E teu pai? Minha mãe falou, então meu pai concorda. Tá bom. A viagem transcorre, explica-se, até que estamos para chegar. Estou muito ansiosa. Daqui a pouco o celular vai tocar. E realmente o avião pousou, só pousou. Logo toca o telefone, família de São Paulo, fez uma viagem, chegou bem. E o namorado de Israel já chegou, estou aqui te esperando do outro lado. O senhor pode vir comigo e falar lá quando passar pela polícia, porque eu não falo hebraico. Mas você fala inglês, mas pouco só. Tá bom. Fiquei junto da mocinha, ela tem 15 anos, merece uma atenção. E o funcionário perguntou, o senhor é parente dela, o que o senhor é dela? Eu falei, nada, eu vi só do lado, mas se precisar de tradução, vou voltar. Mocinha, você veio sozinha com 15 anos. Para quê? Turismo. Mas turismo sozinha? Não, com meu namorado. Sei. Que idade tem teu namorado? Acho que 16. Certo. Bom, os documentos estão ok. Nada em contrário. O senhor me ajuda com a bagagem? Ajudo. Pegou a bagagem. Muito obrigado, senhor. Mais 2 passos e vou encontrar o amor da minha vida. Como é bom ter 15 anos, né? Shalom Uvracha. O Pinata Música de hoje traz a clarinetista israelense Anat Cohen. A artista é apaixonada por música brasileira e já lançou um CD inteiro dedicado a composições só daqui do Brasil. Vamos então ouvir um pouco de Anat e o trio brasileiro tocando a canção Choro Pesado.
você de casa, não se esqueça de interagir com a gente. Curta a nossa página no Facebook e também se inscreva em nosso canal no YouTube. Estamos como Mosaico na TV nessas duas redes sociais. É bem facinho. E na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 8h38. Nossa sugestão de Kabbalah Shabat é claro, no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Já acabou, o Mosaico dessa semana fica por aqui. Até semana que vem. Shalom, Leitraot, tchau, tchau.